Olá, bom, hoje estamos aqui com Rafael Marangoni, CEO da PR Link. Rafael, obrigado por estar conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema que se tornou uma necessidade, já era antes dessa crise ou dessa pandemia que vivemos, agora então nem se fala. Em 2020 tivemos muitas mudanças, empresas tiveram que se adaptar pela nova perspectiva de ou eles moviam para cloud ou não, necessariamente não é todos que podem mover por um setor legado que a gente sabe, mas né, com toda essa evolução que aconteceu, as empresas tomaram decisões estratégicas para que pudessem transformar e permitir que os seus colaboradores continuassem a trabalhar. Então, tivemos uma grande mudança. Bom, seja bem-vindo. E já para a gente avaliar esse cenário, o que você tem visto já dentro do cenário de cloud, de cibersegurança? Porque agora tudo é digital. Aliás, vivemos nessa economia digital. Até então, as pessoas não tinham tanta visão sobre o que está acontecendo, né? Tudo bem, Narese? Prazer, obrigado pelo convite aí. Grande abraço para todos que estão ouvindo a gente aí. Bom, em primeiro lugar, é o que você falou, você resumiu bem o cenário. Acho que a pandemia, embora ela trouxe muito trauma, né, muita dificuldade para todo mundo, né, não está sendo fácil para ninguém, né, o nível de dificuldade muda, mas está sendo de alguma forma difícil para todo mundo. Mas acelerou muito esses dois temas que você tocou, né? Segurança e cloud computing no geral, né? Então, isso impulsionou uma série de movimentações nas empresas e o grande desafio tem sido como manter, né, todas as operações acontecendo de uma maneira segura e garantindo a escalabilidade e todos os benefícios que a nuvem tem, né? Eu acho que esse é o grande dilema aí das empresas, né? Não usar a nuvem como um data center convencional, mas com tudo aquilo que a nuvem realmente pode proporcionar para as empresas, mas de uma maneira segura. Então, a agenda é super positiva nesse setor e eu acho que bom, que bom. Infelizmente, por um motivo difícil, mas uma agenda super importante aí. Não, é bem interessante. E você acredita que antes, talvez, antes do que aconteceu, do que houve, a maturidade das empresas perante a cloud estava tão feroz quanto agora ou não? Qual que era a barreira antes da crise para as empresas transformar o ambiente deles para o ambiente cloud? Porque eu lembro de debater várias vezes com vários gestores que tinha certas dificuldades, pelo controle talvez, ou pelo medo ou do desconhecido, né, do cloud. E o que isso trouxe à tona? Bom, eu trabalho. Primeiro, eu queria abrir comentando que em pública desde 2010, 2011. Então, são 10 anos aí praticamente nesse mercado. Eu diria para você que o grande muro ali da questão de segurança, ele já foi superado pela maior parte das companhias já há algum tempo. Tanto que, só para você ter uma noção, os projetos mais, vamos dizer assim, de onde a nuvem espera vir mais receita, né, em 2020, 2021, 2022, 2023, é exatamente da indústria financeira, por exemplo, que é uma indústria normalmente mais conservadora, que demora mais para mover, né, pelas suas razões mais normais, aí, mais tradicionais que a gente já sabe. Então, o que isso mostra para nós? Mostra que vem sendo cada vez mais superada a barreira da segurança, esses mitos todos que se colocaram, onde é que está a nuvem, né? Onde é que estão as coisas. Empresas aí como a AWS, a Amazon Web Services, o Google, a Microsoft têm se posicionado de uma maneira muito robusta e nos ajudando muito a desmistificar todos esses blockers aí. A pandemia, ela mostrou, vamos falar assim, esse ano de 2020, ele mostrou que as estruturas tradicionais, aquilo que a gente chama de on-premise, que são os ambientes de data center, eles não são escaláveis, eles não conseguem suportar o dinamismo de transformação das empresas. Então, quando você tem que colocar 100% dos seus colaboradores para trabalharem de casa, você percebe que a sua estrutura on-premise não funciona, que às vezes você não tem link de internet suficiente lá para que os cooperadores possam trabalhar via VPN, por exemplo, de casa. Então, são problemas realmente de infraestrutura, ou seja, você não tem um dimensionamento adequado disso. E outra, qual é o problema do mundo on-premise, né?
de uma maneira bem simples e objetiva. Né? A empresa ela precisaria contratar de maneira perene, né, aqueles recursos o tempo todo. Quando na nuvem, ela pode consumir de acordo com a sua demanda. Então, isso torna, por exemplo, uma aquisição de serviço muito mais competitiva, né, já que ela pode contratar na nuvem somente o volume de demanda, né, de demanda que ela precisar naquele momento que ela precisar. Então, esses são umas das características que acontecem. Então, esse mundo, também o que a gente acredita é que, óbvio, que o futuro não é como era a pandemia, mas o futuro também não vai ser como era antes da pandemia, né? Então, essa visão de mobilidade, de home office mais ativo, né? E principalmente, né, em vários níveis das companhias, né, não só do nível operacional, mas do nível executivo, isso vai trazer desafios de segurança importantes para as empresas, já está trazendo, né? Então, eu diria para você que esse tem sido alguns dos propulsionadores dessas visões. Além disso, agora, o que a gente vê existe um desafio para muitas companhias daí de fluxo de caixa para investimento em CAPEX, por exemplo, para renovação de data center, renovação de contratos e tudo mais. Então, isso deve acelerar bastante essas decisões em relação, por exemplo, à contratação de OPEX, né, que é o modelo que a nuvem mais se habitua a vender. Então, eu acho que isso tem acelerado muito. É bem interessante, eu capturei algumas coisas que você tem relatado, e eu acho que é muito interessante também a gente passar a posição do que eles cometeram, quais os erros comuns que você tem visto, essas empresas que têm a necessidade de, né, como você mesmo citou, aquela escalabilidade rápida, né, a necessidade de estar no cloud, mas assim, com isso também pode trazer problemas de segurança, né, já que a pressa é inimiga número um. Né? Então, adaptando modelos de cibersegurança em design, dá para a gente ter uma dimensão. Mas, assim, o que a BR Link tem visto de erros comuns, né? Para a gente entender, e quais as dicas que você pode dar para aqueles que têm ou que buscam o primeiro passo para ir para o cloud, né? Vamos dizer assim. Legal. Bom, assim, primeiro que toda vez que você vai utilizar um serviço novo, você precisa ter know-how ali, entendimento sobre o que acontece, né? Então, a primeira coisa que é muito importante, a BR-Link é uma parceira da Amazon Web Services hoje, né? Um dos principais parceiros da América Latina aí. Então, um dos grandes erros que eu posso te dizer de antemão é o cliente, né, a empresa procurar se adentrar no mundo de nuvem sem nenhum apoio especializado. Então, assim, no fundo ou você vai precisar ter alguém, uma empresa especializada que possa te ajudar nesse caminho, ou você precisa ter um time muito bem estruturado, você precisa contratar pessoas capacitadas para fazer isso. Se você for sem um desses dois componentes, a chance de erro é muito alta, né? E o erro ele custa muito, porque ele vai custar não só ele vai custar dinheiro, porque você vai rodar os seus workloads na nuvem, às vezes fora das melhores práticas, e rodar fora das melhores práticas envolve gastar mais frequentemente, e também vai custar um eventual problema de vazamento de dados, questões de segurança que estão relacionadas aí, que são muito comuns. Então, dentro da nuvem, uma vez que você definiu se você vai com um parceiro ou se você vai construir um time para fazer isso, são os dois modos mais comuns, é importante você utilizar benchmarks de mercado que já estão disponíveis. Então, vários modelos, como, por exemplo, CIS, ISO, PCI, e outros estándares de mercado que, vamos dizer assim, que são parâmetros muito comuns no mundo on-premise, também se aplicam ao mundo nuvem. E você tem deparas, né? Você tem estruturas de compliance aí que podem ajudar você a garantir guardrails, né, e melhores práticas para que você possa rodar na nuvem de uma maneira segura. A nuvem ela traz um benefício muito interessante, Narese, que é o seguinte, basicamente, tudo é programável, tá certo? Então você tem APIs para tudo. Então é muito fácil de você ter uma coisa que é muito interessante chamada Continuous Compliance, ou seja, você garantir que aqueles guardrails, né, aquelas delimitações de padrões de configuração. Então vou dar um exemplo bem básico, né? Você fechar todas as portas, você não manter nenhuma porta aberta, por exemplo, para o mundo. Só um exemplo bem básico aqui, uma solução de Fire. Você consegue em tempo real monitorar se você tem alguma porta aberta, e se você tiver,
você pode alarmar ou você pode imediatamente corrigir, né? Tratar aquele incidente de segurança imediatamente. Isso é algo que no mundo on-premise é muito mais difícil de fazer com velocidade. Então, todas essas ferramentas, elas são novas, né? E elas estão a benefício das empresas. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque os problemas mais comuns que a gente tem visto nos clientes são os problemas básicos. São falhas de configuração, muitas vezes, são falhas de padrões de provisionamento de recursos, os recursos são provisionados de uma maneira equivocada, né? São ações muito manuais, então é um ambiente pouco automatizado que depende de pessoas clicando e fazendo, e pessoas erram, né? Eu e você, qualquer um erra, né? Então, isso torna o ambiente muito mais exposto a determinadas fragilidades de segurança e a determinadas exposições. Então, acho que esse é o grande caminho. Primeiro, né, avaliar com quem você vai. Segundo, escolher guardrails que são reconhecidos pelo mercado. Terceiro, investir em automação e trazer também o teu arcabouço de ferramental. Muitas das ferramentas que se usam on-premise, que às vezes também as pessoas imaginam, porque é nuvem, então é tudo novo. Não, muitas ferramentas do mundo on-premise são utilizadas na nuvem, né, várias ferramentas, né, que vários players de segurança, né, os principais players de segurança para soluções on-premise também trabalham na nuvem, você consegue utilizar. Algumas coisas, obviamente, você tem que fazer um depara, não é do mesmo jeito, mas é importante você caminhar. É um mundo novo, dá para ser mais seguro, e é isso que, por exemplo, o Gartner tem discutido, e N outros institutos têm discutido, de que na nuvem dá para ser mais seguro do que no on-premise, exatamente por essa possibilidade de automação, mas é preciso caminhar de uma maneira coerente, né? É muito interessante. Aliás, o Yuri Dionergis, que é um grande amigo meu, ele trabalha para a Microsoft dentro do Azure, e ele cita até que a gente não pode mover os problemas atuais dentro do on-prem, né, para o ambiente cloud. Então, tratar, como você mesmo falou, deixar os erros para trás e tentar melhorar ou trazer melhorias nessa migração, né, para também aumentar a segurança e também a eficiência, como foi citada. Eu até lembro uma vez que as pessoas comparam, como você falou, de OPEX e CAPEX, né? Eles esquecem também que diminui a mão de obra sua para manter o seu operacional dentro do ambiente on-prem, né? Já que você não tem mais a necessidade de manter aquele ambiente gastando com hardwares, aquela dor de cabeça que isso tira do escritório e você move então para o modelo OPEX. Isso é muito interessante. E eu também, para mim a cloud, ela tem benefícios fantásticos, incluindo ela força, é um share, né? Então eu vejo também na parte de segurança, não é somente o cliente, é o provedor, é uma colaboração, né, dessa parte de segurança. Então eu acho fantástico todo esse movimento, né, dessa transformação que está acontecendo para o ambiente cloud. E assim, já que a gente está quase, né, praticamente o ano começou e já está no final, né, que a gente viveu essa transformação, está vivendo, né, diante dessas circunstâncias. E o mercado de 2021, será que continua ou vai meio que dar uma paralisada desde que as coisas voltem ao normal, ou você vê essa transformação continuar durante 2021, ainda ou melhor, impulsionar mais ainda para o movimento do cloud, dos ambientes das empresas? Não, mas a nossa visão é de que vai acelerar sim. E tem que acelerar, né, na prática, né? Não tão só nuvem como as preocupações de segurança, isso é a agenda prioritária das empresas, e o mercado vai crescer. A gente ainda está discutindo aqui os números, né? Esse ano foi um ano bem peculiar, então tem muitos fatores ali, né? Principalmente aqui para nós do Brasil, que tem toda uma situação de câmbio, de mudança tributária, por exemplo, para aqueles que consomem a AWS, que hoje é o maior player aqui do Brasil. Então, tem várias situações que estão acontecendo, mas que eu acho que para melhor. Então, isso vai crescer, a gente tem demandas grandes. É óbvio que empresas vão ficar pelo caminho, né? Isso é inegável. Aliás, a gente lamenta muito, mas uma das coisas que ontem eu estava lendo o livro do Nassim Taleb, e ele fala sobre o papel, muitas vezes, dessas circunstâncias na higienização de empresas zumbis, né, que às vezes estão no mercado. Então é óbvio que empresas vão ficar pelo caminho, e isso
a gente lamenta pela questão do emprego, mas existem outras, por exemplo, Nares, que estão enfiando o pé no acelerador, cara, assim, que discutem com a gente, cara, como que eu posso me posicionar melhor nesse produto para ganhar market share, porque na crise, a crise também é uma oportunidade, né? É o outro lado da moeda. Então, as empresas que estão realmente atentas a esse movimento estão investindo, estão procurando aprimorar os produtos, aprimorar a experiência do cliente dentro do consumo dos seus serviços, para que ela possa ganhar mercado. Né? E a nuvem ela tem um papel vital nisso. Né? A gente não fala só da questão de migração de workloads, mas a onda de analytics, de machine learning, de todo esse ferramental que hoje não é uma opção mais para as empresas. Né? É ir ou ir. Né? Então, ou seja, não dá para uma empresa hoje querer ter sucesso sem ter uma jornada de analytics, sem empregar machine learning, pelo menos em algumas da sua área, da sua jornada, da jornada do seu cliente, da área produtiva. Então, assim, e a nuvem ela tem um speech muito forte dentro desse mercado, ela tem um diferencial muito grande. Então, a gente só vê isso crescendo. Acho que vai ser, para aqueles que trabalham com nuvem, como nós aqui, como nós da BR Link, o melhor ano de todos. E para nós do Brasil, né, na América Latina, a gente está ainda, né, a gente sempre discute, mas a média é sempre 2 anos atrás aí das economias mais evoluídas, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, em relação à adoção das tecnologias. Então, a gente tem ainda muita coisa para fazer aqui dentro de casa. Eu acho que vai ser um ano bem, apesar de todas as dificuldades que a gente espera, né, do ponto de vista econômico, porque muitos dos desafios econômicos desse ano acabaram sendo postergados para o ano que vem. Então, a gente deve ter é possível que algumas instabilidades aqui no nosso país, né, em relação à inflação e em outras coisas, mas eu acho que o mercado de nuvem vai evoluir bastante, assim, a gente tem que ter uma oportunidade bem grande. E, aliás, é uma oportunidade não só para as empresas, mas para os profissionais também, né? Porque as empresas de segurança e de nuvem estão contratando, é o caso da BR Link, então é importante a gente se reinventar também, porque é uma grande oportunidade, de novo, né? É a maneira como a gente enxerga as coisas. Não, eu concordo plenamente sobre a oportunidade, na qual acho que, né, empregos que existiam antes também vão talvez deixar de existir, então é uma grande oportunidade para aqueles que buscam, né, uma outra carreira, talvez, né, entrar para a tecnologia. Que amplificou, como você citou, automação, infrastructure as a code, machine learning, todas essas ferramentas hoje disponíveis dentro do ambiente cloud, mas o que está faltando também é o profissional, as pessoas para trabalhar, porque não é a ferramenta ela não faz nada sozinho. Exato. Então eu acho que o mundo está se balanceando, né, no sentido também dessas oportunidades surgirem para que as pessoas também possam, né, tomar algum caminho para que ela possa de repente trabalhar, né, nessas tecnologias ou nessas ferramentas para ajudar empresas que estão aí, como você falou, conquistando mercados, né, ou market share, que na realidade agora a tecnologia, cloud, todas essas ferramentas, a combinação desses valores vão agregar o resultado que a empresa busca, e se não fizer, aí vai ficar para trás e, consequentemente, pode se tornar uma coisa do passado, como empresas como Kodak, né? a Blockbuster e outras, enfim, que tiveram esse caminho. Então, inovar é preciso, cloud é fundamental, segurança o que mantém a empresa hoje nessa economia digital. Rafael, obrigado por estar conosco, foi um grande prazer trazer esse conteúdo enriquecedor para o nosso canal, e se todos gostariam, por favor, assinem nosso canal, esse é o motivo que a gente faz ele, para trazer esse conteúdo né, global, não somente Brasil ou Reino Unido, de tudo, né? Então fiquem à vontade de assinar a gente, mas obrigado mais uma vez, Rafael. Obrigado, Nares, grande abraço para todos aí. Tchau, tchau.